Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu vim direto do Japão só pra falar de capítulo 126 do mangá de Shingeki no Kyojin. Quase isso. Eu acabei de chegar no Brasil, não consegui descansar muito bem, mas dei uma descansadinha pra vir falar com vocês de novo capítulo do mangá que tá sendo polêmico. Vamos comentar sobre isso, porque eu tô vencendo o jet lag aqui, a questão de fuso horário, pra conversar com vocês, então já deixa o seu like. Esse vídeo tem spoilers do mangá, caso você tenha dúvida, mas se inscreve no canal, fica aí, deixa o like antes de sair qualquer coisa pra ajudar e continua acompanhando porque os vlogs da viagem do Japão mal começaram. Tem muita coisa e o último, caso você não tenha visto, foi de um parque com montanha-russa, atração e várias coisas de Shingeki no Kyojin. Depois dá uma olhada na playlist, não perde não. Agora vamos comentar de capítulo? Capítulo que dividiu opiniões, na verdade capítulo talvez dos últimos que mais trouxe até mim comentários de pessoas decepcionadas com motivos diferentes, talvez, sim. E eu, tô decepcionada? O que eu achei? Vamos comentar de tudo, porque tem muito assunto pra gente comentar, aqueles detalhezinhos que às vezes na primeira leitura a gente não viu. Vambora. O capítulo já abre com algo que eu não vou me contradizer, eu critico, eu acho um pouco problemático, especialmente o que vai ser feito a partir disso, que é o que Hanji com o Levi. Na verdade, a gente vê como que a Hanji conseguiu dar os primeiros socorros pro Levi, transformá-lo em múmia, uma bandagem que o recuperou de forma inacreditavelmente rápida. Bem, eles estavam sendo perseguidos pela galera da tropa que tá abaixo dos Jaegeristas, né, o pessoal da facção Jaeger, que estão ali abaixo do comando do Floch, que foi livremente deixado pelo Eren fazendo o que ele quer, e a Hanji sofrendo claramente, chorando, estava eliminando quem estava indo atrás deles e aproveitou inclusive os suprimentos de algumas dessas pessoas para dar um jeito de carregar Levi, de recuperá-lo ou pelo menos de dar os primeiros socorros que ele precisava. Ela realmente não tirou os primeiros socorros do nada. Fico feliz que isso tenha sido explicado porque foi algo que eu ironizei, brinquei na análise do último capítulo. E ela chora porque ela tá tendo que matar pessoas que estavam ao seu lado. Qual o sentido dessa guerra de um contra o outro? Conflito que talvez com o tempo, com conversa, poderia ser resolvido. Não é o caso, já passou muito desse ponto de pacificação, de conversa, a coisa tá já na guerra, na morte, e é o que a gente tem visto cada vez mais. Com esses primeiros socorros, a gente vê também que Hanji e Levi escutaram um aviso do Eren lá dentro da coordenada para todos os Eldianos. O aviso de que ele ia destruir o mundo, de que ia liberar os colossais, toda aquela coisa que a gente já sabe. Tudo bem o Levi, que ainda estava vivo, ter essa consciência. O problema é que logo depois, com pequenos primeiros socorros, ele levanta, já aparecendo ali pronto para matar, inclusive, Zeke Yeager. Ele comenta com a Hanji que tudo aquilo aconteceu com ele porque, mais uma vez, como já aconteceu, não é novidade com Levi, ele deslizou, né? Ele cometeu um ato impensado, ele não tão racional, porque ele estava passionalmente com raiva daquele ser, querendo fazer o Zeke sofrer, mas ele não cogitou a possibilidade de que o Zeke ali estivesse para tudo ou nada, inclusive ali se entregando à própria morte se fosse necessário. Por causa desse erro, Levi se explodiu, mas apesar de explodido, né, ele era Ackerman, eu sei. A Hanji afirmou nesse capítulo, inclusive, chega de teoria de que Ackerman vira titã. Levi bebeu o mesmo vinho que todos os outros que viraram titã, ele não virou por ser Ackerman. Isso está na fala da Hanji, que também inclui o fato dele se recuperar muito rápido ao seu sangue Ackerman. E eu sei que Ackerman realmente é um sangue, uma potência, uma família que tem experimentos de sangue titã ali dentro do organismo deles ao longo de gerações e que isso é potencializado de uma geração para outra por caminhos semelhantes ao que tem entre Eldianos, já sabemos disso tudo. Mas o Levi demorou um arco inteiro para recuperar um ossinho quebrado numa luta com a titã da Annie, e agora ele vai conseguir levantar, ficar consciente, pensar em lutar com o Zeke Yeager depois de ter metade do rosto partido e no final ele só vai ter perdido 2 dedos e o resto ele se vira? Complicado. Ele levantar, ele falar, ele tá melhor do que todo mundo,
tudo bem, a gente passa, mas daí pra frente, vamos entender o que acontecerá com Levi. Dependendo do caso, eu vou dizer assim, gente, eu sou fã também. O meu lado aqui de fã ama fanservice. Eu falei isso com a Nath, minha amiga do Titancast, que eu sempre falo aqui. A primeira vez que eu li esse capítulo, acabando de chegar no Brasil, morrendo de sono, eu falo, poxa, que legal. Eu, no fundo, adoro ver Levi falando, adoro ver ele ali se levantando e sendo útil pra narrativa. Mas racionalmente acho perigoso. Entendo que talvez no último sacrifício ele encontre o Zeke, que nem sabemos ainda onde está, se está mesclado com o corpo de Erensauro, se está escondido, se está dormindo, não sabemos. Mas que ele encontre o Zeke no último sacrifício, tente o matar e morra, ok. Mas pra eu acreditar nisso demandaria muito tempo, que mesmo sendo um Ackerman, pra mim não justifica. Ok, pelo menos tiramos a teoria de que Ackerman vira Titã, Levi não vai virar Titã, Levi tá vivo, tá falando, tá consciente, xingando o Eren, porque ele ouviu o que o Eren falou. E é normal, né? Vamos entender que o Levi passou anos lutando, defendendo e vendo pessoas morrerem por causa do Eren, e agora o Eren provocou a morte de vários, inclusive quase a morte dele mesmo, Levi, por um desejo, por um plano que ele estava conduzindo sozinho, sem aprovação de nenhum dos outros que anteriormente foram seus aliados. Normal que o Levi esteja com raiva. E Levi e Randy agora vão ficar isolados, se escondendo. A Randy até cogita essa possibilidade, ela pensa nisso, mas não é do feitio dela, não é o que o Levi vai querer também, não é o que eles farão, não é o que eles decidem. E é interessante, de novo, a Randy nunca ter esquecido daquela conversa lá atrás, lembra do golpe militar, quando tiraram a família real Reis de dentro das muralhas do poder e todo mundo que estava apoiando os nobres e todos do governo que apoiavam a família Reis destituíram esse governo, colocaram os militares no poder, rainha História. Quando tudo aconteceu, um pouco antes, na verdade, disso tudo se estabelecer, quando a Randy e o Levi estavam ali torturando, entrevistando um dos militares responsáveis por fazer as atrocidades que eram feitas lá dentro, ele comentou que essa era uma situação que sempre aconteceria, que o jogo agora só estava se invertendo, que naquele momento aqueles policiais militares estavam na prisão, que eles estavam saindo do poder, mas que no futuro isso se inverteria novamente. E é o que estava acontecendo. A Randy e o Levi poderiam ter sido presos, na verdade mortos, eles não estavam mais no comando e tudo estava se invertendo. O contexto é outro, a situação é outra, mas sempre há jogos de poder, sempre há uma manipulação das pessoas em função do desejo de alguns. E isso vai mexendo em quem antes era herói e de repente vira vilão. É muito louco você ver como as essências do ser humano, essas questões intrínsecas, importam muito mais às vezes do que questões externas de política, de picuinhas daqui e ali. É uma questão macro, global, histórica, porque é um ciclo de ódio, como sempre, porque é um ciclo de orgulho, de poder, de ganância. E já que Eren é um ser que agora quer destruir o mundo todo, e claramente não é mais aliado também de Levi e Randy, quando Levi e Randy encontram Magath e Pieck, eles oferecem ali uma aliança. Eles fazem uma oferta, inclusive, mostrando que o objetivo deles é em comum, porque o Levi quer fazer o quê? Matar o Zeke. Por mais que o Levi esteja naquele estado péssimo e Magath claramente consiga o ameaçar, dizendo, olha só, você tem o poder, olha eles reforçando de novo, isso aí é uma reforção do poder dos Ackerman. Você tem uma força comparável à força dos 9 titãs, mas de uma bala você não consegue desviar. Ainda assim, Levi mantém seu olhar muito firme e acaba ali convencendo Magath a unirem forças. E é isso que a gente vai vendo ao longo de todo o capítulo. E pra mim, uma das críticas também a mais desse capítulo é que isso era esperado. Gente, era completamente esperado que forças externas e internas, inclusive, da ilha se unissem contra o Eren. Não necessariamente para matá-lo, mas no mínimo para tentar atrasá-lo, tentar pará-lo. Porque ele é uma potência junto de outros grandes, enormes, gigantescos seres para destruir o mundo todo. E tem muita gente lá dentro que concorda, mas uma imensidão fora que não. Mikasa e Armin já pensam diferente do Eren desde o oceano. E isso é dito em entrevistas e na própria narrativa do mangá. E demonstrado, e reafirmado, e colocado na nossa cara. Não façam como o Jean disse, apesar de ter vontade de ficar quietinho no canto sem fazer nada, esconder, tampar os ouvidos e deixar o mundo se explodir, apesar da vontade que pode surgir no Jean e em cada um deles, eles têm que fazer
algo. Até porque, se eles não fizerem, quem mais fará? E é expressivo que a gente veja um após o outro não conseguindo dormir. Mikasa, Jean, Anne, inclusive, e apenas o Reiner, né? Reiner dorme tranquilamente, tá exausto, já fez tudo o que ele achava que tinha que fazer, mas o resto não consegue dormir de jeito nenhum. Nem mesmo o Connie, que tá ali a princípio super resolvido a entregar o garoto Falco, por mais que seja bonzinho a sua mãe, mesmo ele, à noite na floresta, fica ali com vários conflitos internos, sabendo até mesmo que a Sasha, se tivesse viva, não aprovaria esse tipo de atitude, mas o que ele vai fazer? O garoto tá lá sem nenhuma resistência, ele não é necessariamente ruim, mas a mãe dele também não merece ser titã. E isso é uma sensação, um sentimento, um conflito interno que eu compreendo o Connie ter. Porque, como eu disse, por mais que o Falco seja um garoto bom e claramente bom, ele conheceu ontem. Mas mesmo assim o Connie não é uma pessoa ruim, ele tem o próprio senso de justiça, de moral, e por isso ele fica em eterno conflito. E quando chega na vila da mãe dele, a vila em que está o Titã, o próprio Falco se manifesta e fala que ele reconhece a história, que se coloca ali dizendo inclusive que ele sabe quem é Sasha, que o Connie estava falando em voz alta na noite anterior, ou seja, Falco também não estava lá dormindo, embora estivesse de olho fechado, e ele sabe que a amiga dele matou aquela garota, que possivelmente então o que o Connie queria com ele não era levar para um hospital, o que ele queria, e tem uma cena meio cômica, eu acho que o Sayama quis fazer um momento ali engraçado do Connie dizendo, ah não, eu trouxe você pra me ajudar a limpar os dentes dela, minha mãe, ela não se mexe, vamos lá. E o Falco, ok, quando Gabi e Armin chegam. Conseguiram então, sem dormir, alcançar o Connie, alcançar o Falco, e ali o Armin tá decidido a fazer alguma coisa, porque o Armin tá há muito tempo com um senso de impotência. Ele foi escolhido no lugar do Erwin e realmente desde que foi escolhido, pelo que a gente viu, não fez grande coisa. Ele ajudou a conduzir o plano de suporte ao Eren em Marley, mas ele não tá se sentindo útil na posição não de um comandante, porque esse seria ali o papel da Hanji, como sucessora do Erwin, mas como de alguém que viveu no lugar de outro que tinha uma importância gigantesca. E aí, também lembrando, na minha opinião, ali, um paralelo de momento de sacrifício do Erwin, o quanto ele se colocava acima de qualquer coisa, ele também tenta ser o sacrifício e fazer algo ao invés de só pensar, só se lamentar, só falar. Sem explicar para um Connie que até ali ainda tá decidido a sacrificar o Falco, porque a Gabi chega falando, se transforma, você agora tem o poder do Titã Mandíbula, mas o Falco tá confuso, ele não tem ciência ainda, é muita informação do nada, ele então matou o Galliard pra estar ali com o poder de um Titã, o que tá acontecendo? O Armin vai lá e se posiciona para se jogar na boca da mãe Titã irracional do Connie para que ele fosse o sacrifício. E pra ajudar o amigo, pra mim isso é compreensível, o Connie larga o Falco e salva o amigo, porque aí também não, né? Uma coisa que já é dolorida é sacrificar um garoto que é bom, que é inocente, pra poder salvar a mãe, mas ele não conhece o garoto direito. Outra é colocar o amigo dele. E aí tá um dos momentos que eu acho que o mangá tá acelerando demais o desenvolvimento neste capítulo, a gente chega numa conclusão, o Connie chega numa conclusão que ele já devia ter chegado há muito tempo. Se o Armin se sacrifica, além do amigo morrer, a mãe dele ganha o poder de um titã colossal e ela vai sofrer com a responsabilidade que virá junto deste poder. Então não é tão legal assim, né? Dar um titã original pra sua mãe. Deixa pra lá. E a mãe dele queria que ele fosse um soldado bom e olha só o que ele se transformou. Ele mata pessoas, inclusive inocentes. E aí no desespero, no caos da situação, o Connie resolve usar o seu papel como um soldado para fazer algo para ajudar as pessoas. Não seria sacrificando um garoto. Deixou a mãe, deixou esse plano. E eles seguem nesse segundo grupinho unido contra Eren. Mas ainda falta alguém para esse grupinho, porque eles chegam na cidade, tá uma festa, uma comemoração gigantesca. Por quê? Porque a última fileira de colossais ali dentro das muralhas saiu da cidade, então eles não vão ser mais esmagados, né? Que bom, não vai ter mais mortes. E muitas pessoas falam, né, que bom que está acontecendo. Pra mim, o som dos colossais marchando é som de sinos tocando e liberdade pra gente.
eudianos da ilha. Eles estão lá há 4 anos sabendo dessa verdade e consumindo a ideia de que eles são o povo odiado pelo mundo, e agora eles sentem que estão livres, porque Eren, a quem eles saúdam, muitos deles pelo menos saúdam, brindam, está libertando todos eles da ilha. Está sendo o salvador do Império Eldiano, que renasce mais uma vez. E aí a festa acontece, e ali no meio disso tudo, Connie, Armin e Falco e Gabi estão procurando comida para se fortalecerem, porque para você fazer alguma coisa e salvar o mundo, você precisa estar abastecido, inclusive no seu estômago. E Armin e Connie estão comentando sobre a possibilidade da Anne, ou a certeza da Anne, ter saído daquele cristal e tal. Armin disse, não, isso realmente deve ter acontecido por causa da ordem do Eren, e ali tá a Anne do lado, mas um momento de comicidade, de momento risada que o Isayama coloca nesse capítulo. Dessa vez eu achei que foi mais interessante, porque é uma coincidência absurda, mas tudo bem, entre todas as coincidências e acelerações do capítulo, essa pelo menos foi engraçada, porque a Anne estava, depois de 4 anos, se empanturrando de uma torta sozinha. Isso é o que inclusive o Connie zoa, e naquele desespero, na hora em que eles poderiam ter um conflito um contra o outro, eles apenas aparentemente se unem, se unem e saem, a Anne deixando uma cartinha. Eu acho que isso poderia acontecer? Poderia. A questão pra mim, cena após cena desses grupos se reunindo, é que todas as decisões foram apressadas, porque aparentemente o Isayama queria concluir o capítulo com todos os grupos organizados contra ele, e ele tinha poucas páginas para concluir este capítulo, encerrar o volume com esse gancho, e para isso, pra mim, precisávamos de mais tempo. Foi um capítulo com muitas coisas que eu acho que naturalmente aconteceriam sim no futuro, nada normal, tirando a parte do Levi, que é muito fanservice, mas ok, até isso era previsto, esperando ali que ele agradasse o público, mas precisava de tempo. Precisa de desenvolvimento para algumas reações, para algumas viradas de personagem, como foi no caso do Connie, como eles encontrando a Anne e de repente parecendo que nada aconteceu, que ela não esmagou 500 mil pessoas. Eles se unirem à necessidade, eu entendo, a rapidez da decisão, o capítulo deixou um pouquinho prejudicado. E no fervor da comemoração do Floch, que a gente já sabe que tá liderando todo o discurso da facção Jaeger, ele tá ali inclusive pronto para sacrificar 2 representantes dos inimigos na frente de todo mundo. E Helena, que era aliada de Zeke, que queria, como ele coloca ali para todos, esterilizar todo o povo eldiano, portanto ela é terrível, ela merece morrer. E Onyankopon, que era aliado dos eldianos, aparentemente não sabia do plano de esterilização, mas disse que preferia morrer do que ficar ali junto com esse império eldiano. Onyankopon, se quisesse, podia mudar de opinião e viver, e Helena não. Mas e Helena, quando tem que falar suas últimas palavras, apenas diz, não atirou na minha cabeça ainda não? E Onyankopon, quando tem a chance de dizer que mudou de ideia e ficará abaixo da facção Jaeger do Império Eldiano, ele ri. Porque realmente, gente, olha só, ele ajudou durante todos esses anos esse pessoal da ilha para salvar o povo dele, e o povo dele vai fazer o quê? Vai morrer esmagado sem nem entender o que está acontecendo. Então, obviamente, ele não vai se unir a esse pessoal só para viver. Ele está com ódio de ter trabalhado tanto, se sacrificado, para depois ser enganado e toda a sua família morrer, inclusive sem ele poder estar lá para ajudar. E nesse meio tempo que nós não tivemos informação, os grupos, os levantes contra Eren se organizaram, se comunicaram, inclusive a galera ali do Magaf, Pieck e Rand e Levi. E assim o plano começou e a gente vê com o Jean isso acontecendo. Porque o Jean aparece ali do lado do Floch o tempo todo, como se ele estivesse apoiando tudo o que estava acontecendo, embora sua cara para todos demonstrasse que ele não estava muito afim, e ele vai atirar no Onyankopon, faz alguma coisa, Jean, e ele dá 4 tiros e, opa, errei. E o Floch pergunta, o que você está tentando fazer? Fica um pouco confuso, já começa a desconfiar, mas não dá tempo porque ali está chegando o Titã quadrúpede com a Pieck, jogando todo mundo pro alto e indo em direção ali onde está Floch, Jean e os 2 prisioneiros. E o Jean, como se fosse salvar o Floch, empurra o Floch embora, e a quadrúpede da Pieck abocanha e Helena, Onyankopon e Jean e leva embora. E num instante primeiro o Floch acha que todos foram mortos, meu Deus, o Jean morreu, cadê a Mikasa? Porque ela tem que ir atrás dos titãs e... cadê a Mikasa? Ali, num estalo, provavelmente o Floch já começou a desconfiar que algo estava errado, e Mikasa também não estava ao lado dele, assim como o Jean também não.
E esses 4 tiros do Jean é um sinal para o plano dos 3 grupos que a gente está acompanhando começar. O Jean e os 2 prisioneiros, a Helena e o Neoncopon, são levados pela pique, a quadrúpede, para onde estão Randy, Levi e Magath. Inclusive, Helena foi um pedido particular, uma condição do Magath, para que ele cedesse a pique para o plano, o que gerou algumas dúvidas, né? Porque o Magath gostaria de falar com a Helena para saber informações a mais sobre o Zeke, ou o Magath em algum ponto teve contato com a Helena que a gente não sabe. Teorias surgem. E ao mesmo tempo, o grupo do Armin, Connie e Mikasa, eles vão em direção à casa onde está o Reiner ainda dormindo tranquilamente, né? Sono de beleza. A Anne dá um chute no Reiner, o acorda bem no estilo dela e acorda assustado porque tem um grupo extremamente peculiar na sua frente. Mikasa, Armin, Connie e a Anne que estava petrificada e agora tá ali cristalizada, né? E agora tá ali na frente dele e as crianças... E a Gabi e o Falco já ficam, calma, calma, tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Pergunta o Reiner. E o Connie fala, nós vamos salvar o mundo. É a cena que encerra esse capítulo, que não teve frase final. E possivelmente, então, a gente vai ter continuações imediatas a esses momentos que a gente acompanhou no próximo capítulo, que abre um novo volume no mês que vem. E, de novo, o que muita gente está criticando? O fato de todo mundo se virar contra o Eren? Era previsível, era provável. Essas pessoas não estavam apoiando em nenhum momento. A facção Yeager sim, o Flock sim, inclusive Louise, que é a menina que a Mikasa encontra nesse capítulo com o seu cachecol, aquela que, se você não lembra, a Mikasa salvou quando pequenininha, então foi influenciada por essa visão da Mikasa maravilhosa lutando contra titãs a ser o que é hoje, e ela se uniu à facção Yeager acreditando que ela estava seguindo os passos da Mikasa, e ela ficou com o cachecol da Mikasa porque quando ele estava na prisão, em uma breve conversa com ele falou que ela descartasse o cachecol, e ela achou que descartar por descartar, então vai levar com ela mesma. A Mikasa pega o cachecol de volta, mas essa cena mostra, inclusive, que há aqueles que apoiam o Eren cegamente. Mikasa não é uma dessas pessoas. Mikasa, por exemplo, está colecionando decepções. Por que o Eren faria isso? O Eren não se importar, ou o Eren não está colocando no foco dele os amigos neste ponto, ele está focando mais no ódio do que nas pessoas que ele se importa, é uma coisa. Mas a forma que ele tem tratado a Mikasa, isso é bem questionável e bem sintomático sobre a pessoa que o Eren pode estar se tornando. O Eren ainda precisa ter voz, a gente ainda precisa entender a cabeça desse Eren que startou a destruição do mundo todo, mas as atitudes que a gente vem tendo e montando aqui dessa persona Eren Yeager atual não é positiva para os seus amigos, e por isso essas pessoas, que como o próprio Connie falou sobre o Armin, são justas, que têm um senso de moral, que não querem a destruição de todos os outros, inocentes ou não, crianças ou não, velhinhos ou não, que odeiam eldianos ou não, esses não poderiam aceitar que o Eren destruísse tudo. E o que eles podem fazer, sinceramente, com alguns titãs originais, como o Colossal, o blindado, né, do Reiner, que tá meio preguiçoso, mas acordou, a titã fêmea, o quadrúpede, mandíbula, um Levi que eu espero que não vire overpower em 2 dias, e alguns soldados, uma arma aqui e ali, isso sem considerar se o mundo externo em algum momento vai conseguir saber o que está acontecendo e agir. O que podem fazer contra o Eren? Esse grupinho aí, esse grupo que alguns estão chamando de Vingadores, né, de Avengers, embora eu não goste da comparação, o que eles podem fazer? Sinceramente, nada. Sinceramente, pouquíssima coisa. Talvez contra um ou outro colossal, mas chegar no Eren e fazer algo naquele tamanho daquele ser, não tem qualquer chance. Eu não faço ideia do que eles estão tramando. Eu não tenho a menor ideia de qual efeito eles podem ter e como eles podem sequer alcançar o próprio Eren. Mas eles vão tentar. E é isso que a gente vai acompanhar agora. E por mais que o clima de quem torce para eles possa ser otimista, daqui pra frente eu acho que ainda haverá caos, destruição, consequências trágicas do que foi iniciado. E precisamos ainda entender o Eren. Detalhe, quando estava ali a turma da Anne, do Armin, saindo com carroças, o plano iniciando após o sinal dos 4 tiros do Jean, alguém estava olhando essa fuga pela janela. E como eles não podiam parar o plano, mesmo com a Anne avisando que alguém estava olhando, eles seguiram. Quem era essa pessoa? Era alguém aliado ao Flock?
Quando eu vi a primeira vez, eu achei que podia ser o Shadis que estava lá, mas eu não sei nem se ele está preso, se ele está vivo e porque ele parecia ter um pouquinho de cabelo. Talvez não seja alguém importante, mas será alguém que trará essa notícia para o Flock, que poderá mover pessoas contra esse grupo, inclusive. Ainda pode ser alguém mais importante, mais enigmático, se foi enfocado, se apareceu, se teve a fala de uma personagem mostrando que tinha aquela pessoa, seja quem for, algum uso vai ter. Historia continua sumida, Zeke continua sumido e aparentemente a situação, o local em que o Zeke está será importante porque Levi apareceu de novo e citou novamente que ele ainda quer matar Zeke Yeager. Então a gente vai ver onde está Zeke Yeager em algum momento, inevitavelmente. O que você achou desse capítulo? Eu comentei muita coisa, eu sei, desculpa, falei demais, eu preciso dormir um pouquinho, mas antes de dormir um pouquinho eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber o que você achou, se você sofreu e falou, eu me recuso a acreditar que os amigos estão contra o Eren, ou se você não curtiu, mas achava previsível, se você apoia essa união contra a ação, no mínimo, que o Eren está ali começando, né, startando de destruição mundial. Quero saber seus sentimentos, todos os seus pensamentos, todos os spoilers e o que você quer discutir com mais detalhes nos próximos vídeos sobre o capítulo 126 e futuro do mangá de Shingeki no Kyojin. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum desses próximos vídeos e vlogs do Japão que estão muito legais, vão sair ainda vários e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!